eu passo a palavra para a professora Gimena. Seja bem-vinda, professora Gimena, e muito obrigada pelo seu aceite. Tem que ligar o microfone, professora Gimena. Opa! Então, boa noite a todos e a todas. Quero inicialmente agradecer o convite de todas as instituições, os laboratórios, os núcleos que discutem essa questão, de participar desse projeto e da minha contribuição para algumas reflexões que eu pretendo fazer aqui a partir de agora. Tá? Então, inicialmente, eu vou passar aqui para a tela. Essa temática, diversidade sexual nos espaços educativos, identidades de gênero, eu organizei, especialmente considerando a minha atuação nos últimos anos, pensando tanto as formas de combate às questões que envolvem as identidades de gênero, sexuais e as questões étnico-raciais. Eu pensei em organizar, dentro daquela pequena ementa que foi enviada para vocês, em 3 partes. Numa primeira parte, eu vou fazer algumas abordagens de forma mais conceitual sobre identidades, sobre esse conceito de identidade de gênero e de sexualidade, orientação sexual. Na segunda parte, eu vou problematizar rapidamente a questão dos espaços educativos e depois vamos entrar e falar sobre as universidades, de um modo geral, e como esses espaços educativos, eles podem ou não garantir o que a gente pode chamar de cidadania formal a todos os indivíduos, independente de suas identidades. Bom, então, nesse primeiro momento, só situando o que eu havia colocado inicialmente, eu vou depois, na parte 3, dar exemplos em especial da UDESC, né, para a gente problematizar no âmbito do ensino superior e do ensino de terceiro grau, como essas questões podem estar presentes. Então, inicialmente, a parte de identidades, eu gostaria de começar fazendo uma reflexão um pouco mais histórica, principalmente dos países do Ocidente nos últimos anos, iniciando mais ou menos na metade do século XX até a contemporaneidade onde a gente vive, a importância dos movimentos sociais e de organização civil em vários países do Ocidente e tentar discutir um pouco a situação de exclusão de algumas pessoas marcadas principalmente por alguns atributos identitários. Esses movimentos sociais, eles vão encontrar num campo do conhecimento das ciências humanas, que a gente pode definir mais os estudos culturais, na segunda metade do século XX, o conceito de identidades culturais. E eu chamo a atenção para uma das questões que eu acho mais importante nessa discussão, é a análise, a relação que as identidades culturais vão fazer de uma questão filosófica existencial da natureza humana. Ou seja, o conceito de identidades ele vai passar a ser fundamental para entender que a existência humana de certas pessoas não estava sendo considerada exatamente por não se considerar os atributos identitários dessas pessoas. Então, nesse sentido, o conceito que eu estou usando é o conceito de identidade cultural do Stuart Hall, ok? E, resumidamente, para a gente entender, o Stuart Hall vai dizer que a identidade nos confere uma noção de pertencimento ou pertença, né? Que a antropologia lida muito com esse conceito, mas ele tem muito a ver, então, portanto, com o indivíduo. Ou seja, a identidade não é algo que os outros dizem se ela é válida ou não. É o sujeito, a pessoa, que vai dizer, na sua integralidade de sujeito, se aquele aspecto seu de pertencimento é ou não importante para a sua existência. E, então, é o final do século XX, e principalmente com os movimentos sociais, que vão questionar o dito sujeito universal e vão mostrar para nós que apenas algumas identidades eram tidas como incluídas, como sujeitos dignos de consideração, como sujeitos merecedores de políticas públicas, de reconhecimento social e de, portanto, de reconhecimento existencial. Esse sujeito que vai ser problematizado pelos estudos de multiculturalismo, estudos culturais, vai mostrar para nós, então, que muitas outras identidades não estavam sendo consideradas dentro do contexto das oportunidades sociais e de representação. Então, isso faz com que a gente, nós educadores e educadoras, entendamos que o século XX e o XXI
vai ser fundamental para uma nova visão de mundo. Ele vai trazer para nós o respeito às diferenças, o respeito às diversidades, como uma questão fundamental para se entender como que as organizações sociais e, portanto, os espaços educativos devem se organizar. Essa mudança de visão de mundo, ela não vai se dar só a nível de educação, ela vai se dar em todos os componentes da sociedade, por isso que eu estou aqui separando os dois, mas ela vai basicamente levar em consideração que as pessoas são plurais. O sujeito não é mais detentor apenas de uma identidade masculina, cristã, ocidental, heterossexual em si. É por isso que o movimento de mulheres, por exemplo, vai dizer, eu estou fora dessa identidade hegemônica. E vários outros movimentos de crianças, pró-infância e adolescência, movimentos ecológicos, movimentos de sem terras, movimentos de pessoas do campo, populações de origem étnico-racial, populações negras, quilombolas, todas as populações indígenas, as pessoas com deficiência física, enfim, todos esses movimentos vão trazer para a gente uma reflexão fundamental nesse contexto. E é isso que vai, portanto, nos fazer perceber que essa dimensão existencial, e mesmo que a gente vai falar de universidade, mas essa dimensão existencial vai mostrar que não é só a classe social que nos constitui, mas várias outras identidades. E eu trago essa imagem para mostrar que essas identidades estão presentes em todos os sujeitos, ou seja, desde a infância. Se a gente for considerar a escolarização brasileira, que nós temos então de 0 a 5 anos de educação infantil, de 5 a 14 anos o ensino fundamental, com os anos iniciais e os anos finais do ensino fundamental. Depois nós temos o ensino médio, a educação de jovens e adultos. E depois nós chegamos no nível universitário, né, a graduação e depois a pós-graduação. Ou seja, ao longo de toda a nossa vida, nós convivemos com dimensões identitárias que nos conferem ou não as relações que a gente estabelece com a sociedade e com as outras pessoas. E essa visão, então, de mundo do século XX e XXI pode ser resumida simplesmente na seguinte premissa. O respeito e o reconhecimento social desses atributos identitários, eles individuais ou coletivos, passam a ser fundamentais para a realização da pessoa e para a sua felicidade existencial. Se eu não tenho isso como entendimento, eu não vou concordar com os direitos humanos ou com a discussão de direitos humanos que vem a seguir. Né? Eu vou achar, não, isso é bobagem, isso é passageiro, essa identidade, ela é influenciada, ela não é muito estável, ela é um aprendizado que pode ser curado. Né? Todas essas pessoas que acreditam que há uma possibilidade de convencer o sujeito a abandonar o seu senso de pertencimento identitário, é porque não entendem que isso faz parte da natureza humana nas várias culturas e nos vários tempos da história. Tá? Bom, então, embora as discussões de direitos humanos tenham iniciado no mundo nos anos 70 e para cá, elas partem dessa premissa. Por isso que são as discussões de direitos humanos que têm se aproximado do reconhecimento dos sujeitos, principalmente da diversidade sexual, né? da sexualidade das questões que envolvem gênero. E por que isso se tornou importante para nós que trabalhamos com os vários âmbitos escolares? Porque, dependendo do sujeito social, né? Sujeito na visão de Foucault, ou atores sociais no modo de Bourdieu se referir, dependendo da identidade que eu tenho como importante para mim, eu sou vítima de certas formas de preconceito, de exclusão e discriminação. Então, todas essas formas de exclusão que levam, por exemplo, também ao bullying, né, que houve uma discussão na webinar anterior sobre trote na universidade, elas podem estar baseadas exatamente na dificuldade que as pessoas têm de reconhecer, de respeitar essas várias identidades que os sujeitos apresentam. E agora, então, a gente pode falar mais especificamente da questão do gênero como um atributo identitário e do entendimento que se tem sobre identidade de gênero e o que eu resolvi colocar aqui que seria mais importante. Então, eu gostaria, diante de só essa parte conceitual da parte 1 é um pouquinho mais densa, mas só lembrando que o conceito de gênero vai surgir dentro do movimento de mulheres, do movimento feminista, mas do que a gente vai chamar de segunda e terceira onda, mais próximos ao tempo presente. Existe todo um movimento de mulheres que vai reivindicar, né,
que a identidade da mulher e que o reconhecimento da mulher como cidadã seja revisto na sociedade, na chamada primeira onda, que vai mais ou menos se iniciar na virada do século XIX. Essas discussões sobre mercado de trabalho, direito ao voto, educação superior e amor livre, entendendo aqui o direito das mulheres decidirem sobre seus casamentos e suas uniões afetivas, né? Vamos entender que casamentos arranjados na história da humanidade remontam a 3.000 anos antes de Cristo. O povo hebreu já se organizava dentro de uma forma de patriarcado nas quais as mulheres não escolhiam seus casamentos, né? Então, essas são as primeiras visões da primeira onda do chamado movimento de mulheres, que vai culminar com uma segunda onda, já então nos anos 60, onde a gente vai ter uma distinção mais evidente entre as mulheres teóricas e militantes do movimento feminista e também homens que vão começar a estudar a questão das mulheres, usar a categoria gênero, e a gente vai ter a criação do conceito gênero aqui exatamente nos anos 70 e 80. As desigualdades sociais e políticas vistas como relações de poder em todas as instâncias sociais passam a ser também questionadas, e a gente vai ter uma proximidade nessa primeira onda do movimento, que vai usar o conceito de gênero, nas discussões mais prementes para as mulheres, que vão ter a ver com a sexualidade e direitos reprodutivos, onde a questão do aborto, direito ao próprio corpo, vão estar mais em voga. Essa segunda onda do movimento feminista ainda vai usar o conceito de gênero muito na forma binária, que vai ser altamente questionada pelos movimentos agora do século XXI e que vai nos fazer entender como o conceito gênero se tornou, portanto, fundamental para a compreensão de toda a comunidade LGBT e, portanto, deste conceito de identidade de gênero. Então, a gente vai seguir, então, mais próximo agora nos anos 90, onde eu vou, resumidamente, citar as questões que eu considero mais importantes da discussão a partir dos anos 90. A gente vai ter, então, o conceito de mulher sempre no plural, porque nós vamos ter o que alguns chamam de interseccionalidade, ou seja, um caráter relacional do conceito de gênero com outras identidades. Nós vamos ter uma diferença substancial da experiência de vida de uma mulher que é urbana, branca e heterossexual, de mulheres que são, por exemplo, do campo, trabalhadoras do campo, ou também de mulheres que têm um atravessamento de raça e etnia, enfim. Essa discussão ela vai se acentuar a partir dos anos 90. A gente vai ter também a discussão da construção discursiva da desigualdade, campos do conhecimento, como as discussões pós-estruturalistas que colocam a construção das identidades no discurso, onde vão se sobressair autores como Michel Foucault e Jacques Derrida, né? Michel Foucault com o conceito de discurso e Jacques Derrida com o conceito de desconstrução. E a gente vai ter uma crítica ferrenha à questão das identidades como essenciais, como de uma natureza biológica, portanto, uma crítica grande ao determinismo biológico. E, por fim, então, para nós entendermos o quanto o conceito de gênero se tornou fundamental para entender os sujeitos trans, né, é a crítica mais acentuada aos modelos binários, onde uma teórica se destaca, uma filósofa, estudiosa das questões de gênero e da sexualidade, que é Judith Butler, que vai falar da questão da performatividade de gênero e como as identidades são provisórias, ok? Então, só chamando atenção, porque é fundamental essa autora, porque essa autora ela vai exatamente ter os seus escritos e as suas reflexões extremamente utilizadas nas políticas públicas LGBT, para explicar ou para fazer com que a sociedade entenda o quanto que a identidade de gênero pode sim estar em corpos não esperados, né, no binarismo esperado de menino heterossexual masculino ou menina heterossexual feminina. E aí, então, só para a gente situar nesse contexto das identidades, o conceito de orientação sexual vai se distinguir, porque a orientação sexual é o direcionamento da atração erótica, do sentimento afetivo e da prática sexual estabelecido com pessoas do sexo oposto, que a gente chama heterossexualidade, com o mesmo sexo, homossexualidade, por ambas, a bissexualidade, e por ninguém, né, a assexualidade, onde já existem pesquisas que discutem essa questão. Alguns autores e autoras, nos últimos tempos, e em função até das reflexões advinda dessa contestação dos binarismos, têm trazido a discussão da pansexualidade como a atração sexual e práticas sexuais onde as pessoas estabelecem por pessoas trans, né? Eu só trago aqui porque tem sido um uso comum,
mas assim como todas as identidades que estão em movimento no contexto da cultura, se tem discutido esse conceito também nos últimos tempos. Bom, e agora a parte 2. Os espaços educativos a gente pode considerar qualquer instância social que ensine a gente sobre alguma coisa, ok? A professora Guacira Louro, nesse livro Corpo Educado, Pedagogias da Sexualidade, vai usar essa expressão, pedagogias da sexualidade. Ela está querendo dizer as formas como nós somos ensinados, né? O constante investimento social, no caso ela vai estar falando da sexualidade, sobre os corpos de homens e mulheres, por meio de produção de significados e que nos constituem assim. A gente também poderia usar a expressão pedagogias do gênero, né? Ou seja, as várias instâncias sociais que nos ensinam sobre o que é certo e errado, o que é permitido e o que não é. E nesse sentido eu escolhi uma frase que a Guacira usa, né? É que, na sociedade, de modo geral, a linguagem, ela sempre situa as pessoas, né? Ela vai nos dizer o que falar e sobre quem silenciar, o que mostrar e o que esconder, quem pode falar e quem deve ser silenciado. E quando eu falo aqui em linguagem, eu falo na linguagem comum entre as pessoas, mas eu falo também na linguagem contida nos livros didáticos, nos currículos escolares, nos sistemas acadêmicos, né, nos sistemas que organizam a vida acadêmica e registram a vida acadêmica, nas resoluções da universidade, como a gente vai, então, falar de um modo geral das universidades. Então, os espaços educacionais das universidades, são todos eles possíveis e imaginários na qual a gente convive. Eu estou aqui dando um exemplo da UDESC, mas todas essas salas de aula, laboratórios, áreas de convivência, pátios, bares, banheiros, salas de professores, professoras, os centros acadêmicos, né, os locais dos estudantes, secretaria acadêmica, setores administrativos, biblioteca e restaurante universitário, tudo isso são os espaços que, de uma forma ou de outra, nos ensinam a convivência e nos ensinam, principalmente, qual é a política da universidade frente a esses sujeitos e frente às suas identidades. Então, que eu acho que também é importante chamar atenção, são as questões de organização da universidade, os currículos, o corpo diretivo dos centros de ensino, reitorias, pró-reitorias, a gente poderia dizer os órgãos colegiados, principalmente a nível de centros, departamentos e os conselhos da universidade, que a gente tem aqui de administração, ensino, pesquisa e extensão e o conselho universitário, as nossas portarias e resoluções e regimentos e as políticas da universidade especificamente. Por que eu estou falando disso? Porque nós vamos ver na história da UDESC que, felizmente, a universidade fez essa discussão muito antes de a gente chegar a ter sujeitos trans dentro dos nossos cursos de graduação, né? Até acompanhando o próprio movimento de discussão de direitos humanos na primeira década do século XXI. Então, a terceira e última parte é exatamente essa discussão, de cidadania formal. As pessoas que estudam direitos humanos dizem para nós, nos chamam a atenção de que a efetiva conquista de direitos humanos, ela se dá principalmente nas relações humanas, sem dúvida, mas principalmente quando a cidadania formal, e aqui eu chamo a atenção, a leis, né, leis e instrumentos que regularizem a vivência, consigam fazer essa explicitação dos direitos. Então, eu vou escolher 3 para citar para a gente esse momento histórico do Brasil e como ele vai se refletir no momento que a gente vive, porque eles coincidentemente têm o mesmo ano. O terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos, que foi aprovado em 2009, ele já vai trazer na explicitação, em relação ao sistema de saúde brasileiro, que é o SUS, que ele, para expandir, para se consolidar, ele precisa atender de forma diferenciada alguns segmentos da população que eram as vítimas de maior vulnerabilidade social. Ao fazer essa distinção, no próprio Programa Nacional de Direitos Humanos, o programa explicita, portanto, no Brasil, quem são esses sujeitos em condições de vulnerabilidade social, exatamente pelo não reconhecimento do seu pertencimento identitário. Então, pessoas idosas, indígenas, negros, comunidades quilombolas, pessoas com deficiência, situação de rua, crianças, adolescentes, mulheres, pescadores artesanais, população de baixa renda e lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. E pela primeira vez, então, explicitamente, porque o Programa Nacional 2 já havia mencionado também, a gente vai ter
ações mais diretas reconhecendo o conceito de identidade de gênero. Aqui eu estou dando o exemplo da saúde, ok? Que se tenha acrescentar um campo para as informações de identidade de gênero nos prontuários. E que desenvolver meios para garantir o uso do nome social de travestis e transexuais. Então, eu estou dando o exemplo do nome social para chegar nas medidas da nossa universidade mais recentes, né? Então, o nome social, também em 2009, teve o reconhecimento por uma resolução estadual na área de educação. Reconhecer o nome social de travestis e transexuais. E cabe aqui chamar a atenção só do artigo 1, que mostra, então, explicita a visão de mundo, né? O paradigma que norteia, que norteou a aprovação de uma lei como essa. Ou seja, determinar quando requerido que as escolas e instituições vinculadas ao Sistema Estadual de Educação de Santa Catarina, em respeito à cidadania, aos direitos humanos, à diversidade, ao pluralismo e à dignidade humana, além do nome civil, incluam nomes sociais de travestis e transexuais. E, por fim, para a gente entender, então, no contexto da universidade, que mesmo não tendo um sujeito trans, a UDESC, em 2009, aprovou a sua política de inclusão baseada nessa premissa de reconhecimento das identidades. Vejam que essa discussão que começou, cabe aqui chamar atenção, na pró-reitoria de extensão da época, que antes de 2009, que era coordenado pela professora Tatiana Comioto, e logo em seguida veio o professor Paulino Cardoso, onde a política foi instituída. Foi também um ano que se discutia na UDESC as políticas de acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência física, e foi também um ano que se discutiu na UDESC, se aprovou as políticas afirmativas de inclusão, principalmente, primeiro, pelas pessoas excluídas socialmente por questão de classe social, ok? E eu quero chamar atenção como essa lei, essa regra da nossa universidade, que é uma resolução, ela explicita a visão de mundo da universidade, né? Ela vai expressar o conceito de inclusão por três ideias. Acesso à universidade, representação positiva desses sujeitos e incorporação curricular. A gente pode até pensar hoje, fazendo uma avaliação em 2016, talvez algumas coisas a gente ainda esteja pecando, né, de investimento da administração e dos centros e de todas as unidades pedagógicas e educativas para que a gente realmente alcance essa inclusão prevista. Acesso a gente não precisa dizer, né? Acesso para todos os sujeitos marcados pelos atributos identitários que os subordinaram ao longo do tempo. Vejam, não quer dizer que existam políticas afirmativas para eles, mas é não impedimento, né? Garantir o acesso, a gente sabe que a UDESC tem políticas afirmativas para pessoas de classe, que sempre estudaram em escola pública, para pessoas de origem negra, que tiveram a sua identidade étnico-racial como motivo de exclusão ao longo da sua história, e a gente tem também a política para pessoas indígenas. Mas o acesso não significa necessariamente estar ligado às questões de políticas afirmativas. O outro conceito de inclusão, representação positiva desses sujeitos nas políticas de ensino, pesquisa e extensão, né? E a direito a que eles exerçam suas atividades como cidadãos e cidadãs gozando de direitos e prerrogativas. Isso está aprovado na UDESC desde 2009. E o último conceito de inclusão, para nós entendermos então esse princípio esse paradigma de vida, de filosofia de vida, incorporação curricular na história da cultura desses grupos como uma estratégia na mudança de mentalidade, né? Voltados a minimizar as desigualdades e combater as formas de violência da qual eles são vítimas. Então, estimulando a inclusão curricular não significa disciplinas, mas a possibilidade da universidade estar abertas para as manifestações sociais, culturais desses grupos marginalizados ao longo da história. Então, é por isso que essa mesma resolução vai visibilizar essas identidades culturais por condições estado físico, por raça, etnia, identidade de gênero, orientação sexual e condição socioeconômica. Vejam, só para concluir, portanto, a gente fez essa resolução em 2009, entendendo todo esse movimento do século XX, do século XXI, a discussão de direitos humanos e preparando a universidade para receber essas pessoas. A gente espera que outras pessoas tenham a possibilidade de chegar. Só que a discussão de discriminação
dentro dos espaços educativos não se dá só ao nível da universidade. A discriminação precisa ser discutida desde a educação infantil. Porque se hoje nós temos alunos, né, no curso de graduação, que assumem identidade trans, que se apresentam como transhomens, como a gente pode ver no vídeo que foi feito pela Liara, que foi a condutora do vídeo, quando entrevistou o Theo e o Nicolas, a gente sabe que existem outras instâncias educacionais da escolarização brasileira que precisam fazer essa reflexão também, né? Porque a expressão da identidade de gênero já acontece com uma criança na educação infantil. E muitas são vítimas de exclusão, de bullying, de violência de todas as ordens. O nome social a gente vai ter, então, aprovado só em 2014, quando foi requerido por um acadêmico, o Theo, se eu não me engano, e foi concedido. A universidade, então, aprovou a sua resolução, sendo, inclusive, coerente com a sua política, né? Então, só para terminar, quando a gente fala dessas questões da população trans, eu quero lembrar o post que eu cheguei a colocar no meu Facebook agora, 29 de janeiro, para a gente entender, então, que a gente pode, pelo menos, chamar a atenção de 6 questões que têm sido a agenda da população trans para a garantia da sua cidadania a nível de existência humana, né? A dignidade a todos os homens e mulheres trans, o respeito ao nome social, a garantia de seus processos de redesignação sexual, que é o processo que acontece de definição da sua não aceitação do corpo biológico no qual nasceram e da sua mudança de gênero, as políticas públicas que combatam a transfobia, a transfobia principalmente na educação, saúde e segurança pública, a despatologização dessas identidades trans, né, que ainda são tratadas com algum problema de ordem psiquiátrica, e a garantia de acesso e permanência em todos os níveis da educação brasileira. É claro que para que as pessoas entendam e respeitem, né, e considerem essas identidades, elas precisam parar de achar que as identidades são algo ruim, prejudicial, da qual as pessoas precisam ser encorajadas a mudar ou que haja algum tipo de tratamento para que elas possam fazer. Existe, portanto, duas formas completamente diferentes de conceber esses sujeitos e essas identidades, né? Então, na verdade, essa é a reflexão inicial que eu gostaria de fazer e agora a gente pode discutir e fazer algumas reflexões a respeito. Obrigada. Muito obrigada, professora Gimena. Agora vamos às perguntas. Colegas aqui, eu não estou conseguindo visualizar, deixa eu ver se eu consigo visualizar aqui as perguntas. Acho que vocês têm que ver aqui, né, Dilma? Eu não estou conseguindo visualizar perguntas aqui. Isso. Eu posso passando a perguntas para facilitar aqui. Tem uma pergunta aqui da professora Dulce, que ela diz, e relativamente aos trans, como podemos lidar... deixa eu só antes de eu continuar, deixa eu pegar depois aqui eu vou fazer a pergunta e depois eu pegar o controle aqui da professora Gimena, né? A professora Dulce pergunta, e relativamente aos trans, como podemos lidar com alguém que não existe na pauta da turma, pois usa um nome de mulher, quando a escola precisa que se trate tal como os outros? Não sei se ficou entendida a pergunta, professora Gimena. Já. Uhum. Bom, a gente já tem várias situações na universidade e também fora dela, no ensino médio, de jovens, né, que requerem o direito ao uso do nome social na chamada. Suponho que a pauta seja chamada, né, que ela está se referindo. Primeiro que é preciso a gente entender o seguinte, qualquer instituição educativa vai ter que sempre estar fazendo um trabalho de reeducação das pessoas e incluir-se nas pessoas, não só os nossos dirigentes, reitor, pró-reitor, mas diretores de escola, colegas professores, pais e mães, comunidade escolar, ok? Então, mesmo que a gente tenha uma mudança importante a ser conquistada de direitos humanos, a gente tem que lidar, não esquecer que precisamos constantemente fazer formação e discussão com as pessoas. Como que acontece aqui no Brasil? Aqui no Brasil, o direito ao nome social vem junto com o nome civil nos registros. Então, na lista de chamada, por exemplo, aqui da universidade, a gente vai ter o nome civil da pessoa e no momento que o aluno e a aluna requer na secretaria acadêmica o uso do nome social, ele vai aparecer junto com o nome social, o nome civil. Mas
a orientação dentro da coerência da norma, da coerência da resolução, é para que em toda a instituição escolar sempre se use apenas o nome social. Inclusive aqui no Brasil e na nossa universidade, que está constando na resolução do nome social, diz que inclusive na formatura, na colação de grau, a pessoa trans será chamada com o seu nome social. Né? E não, em nenhum outro momento mais da vida acadêmica ela vai usar. Então, para que isso aconteça, as pessoas precisam ser conversadas, as pessoas precisam entender, porque nós temos pessoas que se negam a fazer isso. Nós temos colegas que se negam, mesmo existindo resoluções, ou mesmo a nível estadual, de escolas estaduais, de ensino fundamental e médio, se negam a fazer o reconhecimento desse direito do aluno ou da aluna. Então, nós precisamos conversar, porque a sociedade está em transformação. As pessoas não mudam a sua forma de pensar pela existência da lei. Né? A lei ajuda. Eu quero lembrar, gente, que vocês podem postar as perguntas ali no chat e também levantar as mãozinhas, né? Quem quiser falar, vocês que estão aqui na sala, que fizerem alguma pergunta, podem também se manifestar. Então, estamos aguardando aqui mais questionamentos, professora Gimena. Tem aqui já tem aqui, ó, a Maria Emília Rocha, Maria Emília Rocha Barbosa Cunha Duarte, pergunta: que fazer com crianças de 10 aos 13 anos que ainda neste século, nesta década, ainda fazem perseguição a um menino a quem apelidam gay? Ando triste porque já tentei várias estratégias, mas o menino está com medo de frequentar a escola. Está com medo? Dilma, não estamos te ouvindo. O menino está com medo de frequentar? Está com medo de frequentar a escola. Vocês não ouviram a pergunta toda? O finalzinho não. Só o finalzinho. Ando triste porque já tentei várias estratégias, mas o menino está com medo de frequentar a escola. Uhum. Bom, o que a gente tem visto... eu só lembrando a todos, eu tenho um programa de extensão que se chama Formação de professores e professoras para a educação básica, onde eu tenho 3 projetos, um para a educação infantil, outro para o ensino fundamental, outro para o ensino médio, que são com professores e professoras. A gente precisa entender que crianças, por exemplo, de 3 anos, já se negam a ter uma professora negra. Crianças de 2, 3 anos de idade já explicitam racismo de uma forma bastante evidente e lamentável. Portanto, a pergunta foi feita com um menino de 10, 11 anos que já age com agressividade com outro por questão da homofobia. Então, a gente tem várias instâncias que ensinam as crianças a terem seus conceitos em relação às pessoas e às suas identidades. Mais um motivo pelo qual a escola precisa estar atenta para discutir essas questões junto com a família, junto com os pais e mães. Né? Certamente, todas as pessoas de bem diriam que qualquer forma de preconceito e violência é algo ruim, é algo não desejável. No entanto, existem vários mecanismos que têm ensinado as crianças pequenas a terem seus julgamentos de valores e que faz com que a gente se dê conta que essas questões têm que ser discutidas na educação infantil. Veja, está falando de crianças de 10, 11 anos de idade, mas as crianças também pequenas, elas já fazem brincadeiras e chamam uma coleguinha de burra porque ela é menina, ou porque ela é incapaz para fazer alguma coisa, ou já tem expressões de homofobia. Né? Então, nós precisamos entender que várias instâncias estão ensinando as crianças, produzindo as pedagogias da sexualidade e do gênero, motivos pelos quais os currículos precisam lidar com isso também. Não é? Tem alguns colegas aqui, professora Graziela, eu vou abrir aqui algumas mãozinhas que estão levantadas, eu não sei se as pessoas querem falar. Eu estou deixando para você controlar isso, porque se eu abro, aparece muito na tela, né, Dilma? Eu vou, por exemplo, aqui tem a Ruth, tá? A Ruth, eu vou desbloquear aqui o som da Ruth. Não sei se a Ruth quer, ou tem algumas com a mãozinha levantada que eu não sei se querem falar ou se levantaram por acaso, né? Então, vamos ver aqui se eu consigo... não estou conseguindo aqui. Vamos ver outras perguntas. Vocês estão me ouvindo? Oi, Dilma.
Você está unindo as perguntas, porque me parece que o som da Dilma caiu, não é? Oi, estão me ouvindo? Conseguem ver no chat essas perguntas, por favor? Espera aí, meu áudio. Alô, 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 estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Oi, estão me ouvindo? Estamos ouvindo, professora Dilma. Tá, a Vera está falando. Desculpa. Enquanto você volta, eu estou aqui fazendo uma pergunta. Tem uma questão que sempre aparece nos cursos de extensão, professora Jimena, na formação de professores também, que é em relação a essa questão do que você traz para nós já nessa sua primeira resposta, em relação ao que as crianças aprendem ou deixam de aprender, né? E a gente tem tido uma manifestação de preocupação por parte dos professores em relação ao que vivemos na atualidade, aí no Brasil especialmente, com o advento do Plano Nacional de Educação e toda a censura e corte aos termos de gênero, sexualidade, diversidade sexual, no Plano Nacional de Educação. Alguns professores e professoras têm dito, olha, na sala de aula nós acabamos fazendo aquilo que achamos que devemos fazer, né? Embora a gente tenha aí uma certa censura a partir do Plano Nacional, dos planos estaduais e municipais. Mas os professores têm se mostrado temerosos diante disso, né? E o que a gente tem conversado, e aí queria ouvir também a sua opinião nesse sentido, que a gente tem conversado é que muitas vezes o nosso temor, o nosso medo se dá por conta da insegurança, né? A falta de conhecimento nos faz recuar e ficar temerosos. Qual é a sua avaliação nesse sentido, professora Jimena? Bom, a gente aqui no Brasil, nós vivemos nos últimos 2 anos, mais especificamente, quando teve a aprovação do Plano Nacional de Educação, que foi em final de 2014, e o ano passado, 2015, a gente teve as aprovações nas instâncias municipais e estaduais. A gente viu no Brasil uma grande mobilização de uma parcela bastante conservadora da sociedade, vamos usar o termo aqui conservador para dizer uma parcela que não reconhece, né, ou que não deseja que grupos de pessoas, principalmente que reivindicam suas identidades sexuais e de gênero, consigam esse reconhecimento nas instâncias da lei. Então, eu estou me referindo especialmente a um movimento organizado, movimento ligado a algumas religiões, que não tem só no Brasil. Esse movimento tem em outros países da Europa. Ele está presente na Espanha, está presente em Portugal, na França, né, que é um movimento muito ligado a um movimento chamado Pró-Vida e Pró-Família. Esse movimento, ele é contrário às discussões de direitos humanos que se estabeleceu nas políticas públicas dos últimos anos, tanto da Organização das Nações Unidas, como da União Europeia, e de alguns países que desenvolveram políticas sociais de reconhecimento, como aqui no Brasil. Tá? Então, a categoria gênero se torna para essas pessoas uma categoria totalmente indesejável. Por quê? Porque a categoria gênero permite com que a gente pense tanto o direito das políticas de mulheres, do direito das discussões sobre as questões das mulheres, que daí vão envolver uma série de questões, como o direito à mulher escolher o próprio corpo, as questões das escolhas dos seus casamentos, assumir uma família mesmo que um homem abandone, as discussões sobre direitos reprodutivos, controle da família, aborto, enfim. Como também a categoria gênero nos permite entender por que temos, então, na sociedade, sujeitos travestis, transexuais e transgêneros e o direito a eles viverem as suas identidades. Então, quando esse movimento que discutiu a questão da identidade de gênero, que fez com que essas palavras gênero
orientação sexual, diversidade sexual e educação sexual fossem retiradas dos planos de educação, a verdade, na minha avaliação, nas entrelinhas, eles estão dizendo para nós que eles não concordam com esse paradigma de vida em sociedade, com que essas pessoas tenham esse direito. Porque usar o conceito de gênero para dizer que é uma ameaça às crianças, isso é algo que não existe nenhuma relação com as nossas políticas públicas. Tá? É uma interpretação feita que a gente poderia, sinceramente, dizer que existe uma série de coisas a serem questionadas. Né? E eu mesmo tenho feito nos últimos tempos uma discussão do material produzido por essas... E feita essa discussão. Agora, paralelo, a gente tem um outro ainda que as pessoas pouco falam, que é um movimento chamado Escola Sem Partido, que também é um movimento principalmente que tem também bastante incisivo na escola, achando que existem certos temas que a escola não deve discutir, entre eles a questão da igualdade de gênero. É um movimento político importante de ser visibilizado para a gente entender, que tem ameaçado os professores e professoras a desenvolver as discussões sobre gênero em todos os níveis da escolarização, inclusive em aulas de sociologia, em aulas de filosofia, em aulas de história. Voltando à questão, né, dos direitos das populações LGBT e de como a palavra gênero, ou o conceito de gênero, nos possibilita entender esses sujeitos, a gente vai perceber que também existe uma relação de algumas igrejas, de algumas religiões, que são contrárias aos direitos das religiões de matrizes africanas. Ok? Também o direito do reconhecimento da cultura, da história, dos sujeitos étnico-raciais. Então, nós temos uma questão política grande acontecendo no mundo e no Brasil, que faz com que a gente perceba que a discussão não é só conceitual. Não é só assim, é o meu entendimento sobre a palavra gênero, não. É uma discussão política, né, e que já tem se materializado no Brasil de várias formas. A gente já tem tido retrocessos em legislações favoráveis às mulheres, na questão da saúde, na questão das denúncias de violência, de estupro, de atendimento no SUS. Tem praticamente... A gente já tem praticamente uma interrupção nas pautas LGBT do Congresso Nacional, que discutia a questão da identidade de gênero, de colocar a homofobia como crime. A gente tem um estatuto da família retrocedendo ao conceito múltiplo de família na nossa sociedade. Então, a gente já tem explicitado esse movimento político que tem se refletido nas escolas. Então, é preciso que professores e professoras, claro, conheçam o conceito, para as famílias, que não existe esse perigo com que as pessoas falam, que a discussão baseada na igualdade de gênero, ela não é uma educação na qual deveria, a princípio, as pessoas se assustarem, porque ela não tenta interferir na identidade das crianças. Ela tenta, sim, minimizar os preconceitos nos quais as pessoas são vítimas, né? E as formas de violência na qual são vítimas. Então, é preciso ampliar essa discussão e as pessoas entenderem um pouco melhor o que está acontecendo no contexto, para poder perceber que a gente tem sim que estudar, mas tem que fazer essas discussões. A gente não pode se privar dessas discussões. A professora Gimena já respondeu aquela pergunta que estava no formulário nosso, né? Como é que ela vê o trabalho com a diversidade sexual nos espaços educativos no Brasil. Eu acho que já foi bem pontual a resposta daqui dela, que estava lá no questionário. Mais alguma pergunta? Tem várias perguntas aqui, eu vou fazer assim, eu vou ler todos os comentários e perguntas, porque a professora Gimena pode se organizando, até porque faltam 10 minutos e a gente costuma manter o horário, né? E aqui com a mão levantada eu tenho a Ruth e o Robson, tá? Eu vou ler, então eu vou combinar assim, eu vou ler todas essas questões e eu vou abrir o microfone da Ruth e do Robson, que são os dois que estão com a mãozinha levantada aqui. Quem desejar pergunta vai ver que tem essa possibilidade, e depois é para a professora Gimena tentar, né, ao mesmo tempo fazer essa síntese com todas essas questões. Então, vamos ver. Tem aqui a pergunta da Ruth, né? A Ruth diz: crianças pequenas, 5 anos, ainda na educação infantil, que se descreve, se posiciona como sendo do sexo oposto, mas que já concebe recriminação familiar. O que fazer quando as famílias se negam a respeitar a criança? Essa é a pergunta, então, da Ruth.
Depois tem a Anaí, que diz, na minha opinião, o respeito é a coisa mais importante nesse quesito. E a Anaí repete, qual a melhor maneira de orientar uma criança que se abre com você? Como devo proceder? A professora Marisalva também coloca aqui uma questão. Não. Aqui não é uma questão, aqui é só uma observação, aqui que só eu consigo ver as perguntas, mas tem mais organizadores aqui. Outra coisa para a gente ver depois, né? O Antônio Filho diz, a lei só obriga, ele coloca isso com letras maiúsculas. Precisamos discutir em todos os espaços, além dos espaços escolares. A Vanessa Duarte diz, até que já existem bonecos para a infância de cor, né, os bonecos negros. O Jurandir Ferreira diz, qual o procedimento para adolescentes menores de 18 anos solicitar o nome social na escola? Aqui uma questão que em Portugal, aquela primeira questão que a professora Dulce fez, ela colocou uma observação que em Portugal não existe essa lei ainda, né? A Simone Carvalho também diz, boa noite, quanto à questão da religião, que diz que relações homossexuais são abominação. Como lidar com isso? Eu sei que são muitas questões, a professora Jimena vai ter que responder depois, meio que no fórum de discussão, né? Vamos ver se funciona o fórum. A Ian, ou Ian, porque diz, existe algum documento ou qualquer outro material que nos auxilie nessa questão com os alunos preconceituosos? A professora Jimena, com certeza, tem ótimas indicações sobre isso. O Antônio Filho diz, como dito pela professora Jimena, até colegas negam as leis. Depois aqui a Maria Emília diz, a legislação não acaba com o preconceito, a legislação não acaba com o preconceito, nem as pessoas formadas têm a mente aberta, né? Nem as pessoas formadas têm a mente aberta. Tem o Robson que diz, as relações interpessoais estabelecidas dentro do processo pedagógico entre os alunos, professores, funcionários e pais também podem influenciar na questão de gênero, por exemplo, nas atividades de educação física. Diferenciadas para meninos e meninas. Ele questiona essa questão. A Nicole Araújo diz, boa noite, gostaria de saber como trabalhar as questões da sexualidade com crianças bem pequenas. Essa já é uma questão mais ampla e aqui fica a dica de se inscrever no curso da sexualidade infantil que nós estamos oferecendo. Depois dou mais detalhes. Sempre achamos que é muito cedo, né, quando falamos nessa questão. Tem aqui a questão do Salomão, que diz, boa noite, sou aluno de letra da UFSC. Como abordar o aluno ou apresentar conteúdo sobre questão de gênero em um sistema educacional que deixa de lado esse assunto? Se até para os profissionais aceitar mudanças e resoluções causa estranhamento, o que as crianças e adolescentes estão recebendo para se informar e para se educar numa vida em sociedade? Novamente o Robson diz, uma das justificativas dos contrários à inclusão do tema no Programa Nacional de Educação, era de que o Estado deveria ser laico e se a questão de gênero fosse abordada nas escolas. Isso faz algum sentido, a questão da laicidade e a questão, né, do gênero na escola, né? Quais seriam as consequências de uma educação que não aborda as temáticas relacionadas à igualdade de gênero? Bom, as consequências eu penso que a gente está vendo já no dia a dia, né? Por que o gênero assusta tanto? Então, essa foi assim uma olhada geral nas perguntas, muitas mãos levantadas, vamos ver se a gente consegue. Não sei o que a professora Gabriela, que é a coordenadora aí dessa, prefere primeiro que a professora Jimena... Eu acredito que tu possa pedir às pessoas que estão levantando a mão para dar um fechamento, e acho que a professora Jimena vai fazer uma abordagem geral para a gente poder encerrar, e depois eles podem encaminhar perguntas e a gente faz aquele fórum, nós junto com a professora Jimena, né? Eu acho que senão o tempo aqui, a gente só tem 5 minutinhos, né? Essas perguntas aqui estão todas salvas e gravadas, não é? E podem depois ser respondidas pelo fórum. Depois a gente pode. Mas também depois a professora Jimena. Então, aqui, olha, Ruth... As perguntas, elas estão similares, né? A Ruth está com o microfone ligado. Ruth está ouvindo?
A gente só pede que quem for fazer a pergunta que seja sucinto também, né? Seja sintético. A Ruth não respondeu. Vamos ver aqui o Robson, que já faz tempo. Robson. Está ouvindo, Robson? O Robson tem que abrir o microfone, que eu desbloqueei, mas ele continua fechado, tá? Vamos ver aqui também. Eu vou abrindo, uma delas pode falar, né? Tem o Vladimir aqui. Consegue falar, Vladimir? Oi, podem tentar falar. Eu abro o microfone e vocês fazem o teste aí se está funcionando, ok? Vladimir, ouve? Já passou o tempo. A Fernanda Simes. As pessoas estão todas com o microfone aberto. Salomão. Daqui a pouco eu vou ter que fechar um bocado aí, que eu estou deixando aberto para alguém tentar falar. Tatiane. A Tatiane tem que abrir o microfone, tá, Tatiane? Bom, parece que tá difícil de alguém falar aqui. Maristela está desbloqueada. Marivalda. Marli Terezinha. Bom, eu imagino que os microfones estejam funcionando, né? Mas Marta Ramos. Então, Opa! De vez em quando dá um ataque desse aqui. Michele. Tem que abrir o microfone, Michele, se quiser falar. Bom, então, vamos lá. Vamos. Dilma, eu acho que talvez estejam com dificuldade em localizar o microfone da ferramenta, então vamos agora dar a palavra à professora Gimena para ela dar o fechamento, né? As perguntas que fizeram, no adiantado do tempo, para a gente não se prolongar muito. Passa a palavra para a professora Gimena, fazer uma síntese de algumas perguntas. Eu vou escolher os que eu considero mais importantes para a gente mencionar o seguinte. De um modo geral, as pessoas que estudam cientificamente a transexualidade percebem que entre os 6, 7 e 8 anos de idade, uma pessoa trans, ela já tem isso muito claro na sua infância, ok? Então, quando a pergunta é feita, quando uma criança de 5 anos de educação infantil já diz que não quer ser menino ou que não quer ser menino, é a idade, mais ou menos, que os estudos científicos têm mostrado que isso acontece. É claro que existe uma grande discriminação por muitas famílias, mas outras acolhem. Muitas acolhem as crianças. A escola não é local de definir qual é a identidade da criança. A escola é local de acolher as expressões identitárias dessa criança. Portanto, voltando então a outra pergunta também, como proceder com uma criança que se abre com você? Né? Porque é muito comum na escola as crianças e jovens terem as professoras e professores como alguém que vai entendê-las, porque normalmente pais e mães responsáveis têm muita autoridade, chamam muita atenção das crianças, então elas sentem mais à vontade para conversar com nós. Qualquer atitude que aconteça, que envolve a identidade de criança, ela tem que ser compartilhada com a família. Nós vamos escutar e nós vamos tentar, como professores e professoras, encontrar um caminho junto com a família, pai, mãe e pessoas responsáveis. E eu vou dar um exemplo extremamente recente, esse ano de 2016. Uma escola estadual de Florianópolis, a supervisora escolar, que é formada em pedagogia e que fez a formação de extensão comigo, me liga dizendo, Gimena, nós temos aqui uma adolescente de 12 anos que está requerendo o uso do nome social. No nosso estado de Santa Catarina e na UDESC, o nome social só pode ser requerido na lei no Brasil a partir dos 18 anos de idade. Antes dos 18 anos de idade, é preciso autorização de pai e mãe. Qual foi, então, o encaminhamento que eu, conversando junto com a supervisora escolar, a gente chegou à conclusão que seria o melhor? Chamar pai e mãe, conversar sobre isso, dizer que a escola
reconhece que para a escola isso é algo que a criança tem o direito, que ela se sente melhor, mas que é preciso autorização deles, conversar com eles, tirar as dúvidas, e isso foi feito. E a família aceitou, a família disse, muito tempo a gente já percebe, nós achamos que não adianta agir com violência, que não há nada que, tudo que a gente já tentou fazer não deu resultado. Então é assim que a gente deve proceder. A gente nunca deve excluir a família ou achar que nós da escola vamos conseguir dar um encaminhamento sozinhos, porque isso é para toda a vida daquela criança e a aceitação familiar é fundamental para a inserção dessas pessoas e para que elas consigam viver bem na sociedade. E não esqueça também que família e pai e mãe também são pessoas e instâncias que precisam refletir sobre isso, ressignificar os seus conceitos, repensar sobre o mundo atual, problematizar a importância dessas identidades para o indivíduo, pensar sobre a maternidade e a paternidade, sobre o amor, sobre o sentimento que sentem, sobre a superação dos significados negativos que foram ensinados para que eles achem que aquilo que os seus filhos expressam é algo muito ruim e ressignificar esse sentimento. Então, todos nós estamos num processo de transformação social e de mudança. Veja, a lei ela foi aprovada, mas a mudança das pessoas ela é algo gradativo e todo mundo tem que contribuir para isso, toda a escola. Bom, eu não sei se eu ainda tenho aqui uma... Eu quero agradecer a pergunta feita por todas as pessoas, são todas pontos de vista e perguntas bastante pertinentes. E tem uma questão muito importante aqui, que é sobre a sugestão da influência do meio, né? De que essas identidades são influenciadas pelo meio, e o exemplo da aula de educação física. Eu gostaria de dizer que, ao contrário, o contrário é que está acontecendo. As crianças e jovens, elas se identificam por certo brinquedo, se identificam por certa roupa, ou por certa atividade na educação física, que a sociedade diz que é de menino e de menina. Eles se identificam porque eles já têm a identidade se constituindo neles. Não é a atividade que vai transformar uma criança ou um jovem para que ele tenha um sentimento contrário ao seu sexo, que ele queira ser menino se ele nasceu menina. Então, vejam a diferença. Não, jamais a gente vai transformar alguém ensinando restritivamente esse brinquedo ou essa atividade física, porque é a sociedade que define que essa atividade é de mulher ou de menino ou de menina. Mas o contrário sim acontece. Já que a sociedade disse que brincar de boneca é coisa de menina, e eu me sinto menina, eu vou buscar a boneca. Né? Então, as expressões das crianças buscando certos brinquedos ou certas atividades da educação física é uma expressão da identidade se constituindo nela. E não há o que a gente possa fazer nesse sentido das pessoas acharem. Vejam, isso no sentido de que a gente, então, tem uma identidade que está dentro de nós e que ela se desperta em determinado momento e que nós somos constituídos e não o meio nos transforma assim. Se fosse assim, todos nós seríamos, sem dúvida, heterossexuais e meninos masculinos e meninas femininas, porque esse é o ensinamento hegemônico. Se fosse só a influência do meio, ninguém escaparia desse modelo, porque a gente ainda tem uma escola padronizadamente binária. Nós temos toda uma educação hegemonicamente baseada no modelo de masculino e feminino. Portanto, eu diria até, e acho que é provocativo o que eu vou dizer, que esses sujeitos que ousam perturbar a sociedade, que ousam transgredir as regras impostas, eles estão explicitando, sem dúvida, uma identidade extremamente genuína. Porque conseguir romper o preconceito, sofrer violência, ser excluído e mesmo assim bancar sua identidade é porque ela é genuinamente uma expressão de si, assim, ó, algo que a gente não constrói. Encenar, né, algo que a gente não é que é extremamente doloroso para muitas pessoas assumir outras identidades que não sejam aquelas que elas realmente sintam. Então, acho que a gente tem que pensar um pouco nesses mecanismos de violência, né, e nos entendimentos, e não vamos esquecer que a gente só quer explicar, saber a origem, de onde vem, se é genético, se é influência do meio, se é educação recebida, se é um problema durante a gravidez. A gente só quer saber as explicações daquilo que a gente não aceita, né? Então, na verdade, no momento em que tu aceita os sujeitos como eles são, tu não precisa de explicação. Como a gente não precisa de explicação se a heterossexualidade é genética, é influência do meio, A gente já pode dizer que é influência do meio, porque somos todos muito ensinados para isso. Então, essas reflexões são fundamentais para a gente pensar os sujeitos e suas identidades. Muito bem, professora Jimena. Agora eu gostaria de pontuar uma coisa que na sua fala me deixou assim
com vontade de externalizar algo que você falou que aos 5 ou 6 anos já dá para identificar se o indivíduo tem uma identidade de gênero diferente da que nasceu, não é isso? Você falou aos 5, 6 anos? Que não é que dá para identificar. O que eu estou querendo dizer é que na história de vida desses sujeitos, por exemplo, Sim. sujeitos trans que fazem esse tratamento de 2 anos até serem definidos como realmente transexuais, eles, ao relatarem a sua história de vida, existe um padrão, assim, uma Sim. faixa da etária na qual isso já é algo dado que eles não têm a mínima dúvida. Essa certeza, vamos dizer assim, é por volta dos 6, 7, 8 anos de 7 idade. Anos. Não, o que é importante que a gente mostra assim, para os nossos educadores, que isso não tem nada a ver com a orientação sexual, sabe? Né? A identidade de gênero, ela é diferente da orientação sexual, porque tem muitos profissionais nossos que já olham para a criança e rotulam que ele aí é um viadinho, é um gay, entendeu? Com 5, 6 anos, e essa idade eles ainda não têm definida a orientação sexual, não é isso? Vejam que... porque não é uma coisa que para eles é importante, porque mais importante de ser por quem eu me sinto atraída, por quem eu quero me relacionar, que é a orientação sexual, né? E estabelecer práticas sexuais, na qual a nossa sociedade espera que isso aconteça na adolescência, ela não espera que isso aconteça na infância. Uhum. Então, o objeto, a preocupação daquele sujeito é como ele se sente, se ele se sente menino ou menina, homem ou mulher, que é a identidade de gênero. Portanto, a identidade de gênero é anterior à orientação sexual. Esse processo, a gente se dá conta dele, né? Até porque as crianças com 2, 3 anos de idade, elas já sabem se elas são meninos ou meninas. E isso é uma coisa na qual ninguém deve ou pode influenciar ou alterar. Tá? E a maioria das crianças se identifica como menino, como nasce, e a maioria como menina. A gente não tem dados no Brasil de qual é a incidência da população trans, né? O que seria muito interessante a gente mais ou menos calcular, ter ideia, mas não, são raras, são raríssimas as pessoas. Aqui na UDESC nós temos 2 alunos trans, é isso? Eu não sei se vocês me ajudam. Nós conhecemos 2. A UDESC tem 52 anos, 51 anos de existência, a universidade. Só agora em 2013 nós tivemos os primeiros alunos trans. Então nós estamos falando de quê? Por que a sociedade, aquela pergunta, por que as pessoas se assustam tanto? Por que o gênero assusta tanto? Eu também gostaria de saber por que essa questão de gênero assusta tanto as pessoas. A não ser, e por isso que eu não tenho dúvida nenhuma, as pessoas que são contrárias à existência do conceito de gênero, elas, embora não digam, mas nas entrelinhas, elas são contra o reconhecimento da população LGBT, aos direitos das populações LGBT. Porque a quem interessa o reconhecimento da identidade de gênero? Ao nome social, ao uso dos banheiros? São as pessoas trans. Embora todos nós tenhamos identidade de gênero, eu tenho uma, todos nós temos identidade de gênero, mas ela não é algo que eu vou reivindicar se eu estou na norma, principalmente na norma binária, né? Mas quem vai reivindicar o direito à identidade de gênero? A população trans, a população LGBT, né? Então, é muito difícil que alguém me convença ao contrário de que a negação das leis, dos planos nacionais, com a escola discutindo a questão de gênero, não está nas entrelinhas dizendo ou explicitando uma homofobia evidente, uma transfobia evidente dessas pessoas na sua filosofia, na sua visão de mundo, né? De que as pessoas trans não têm o direito a ter reconhecimento de direitos e dignidade. Muito obrigada, professora Gimeno, pela sua excelente conferência que foi nos dada, e os nossos sinceros agradecimentos também aos nossos colegas, professora Vera Márcia, professora Graziela, professora Dilma, que está lá por trás dos bastidores, nos ajudando aqui, como sempre, muito presente, a Kátia ali também, que está dando o apoio, e a professora Marisalva, que também estava no chat, e a professora Marta, lá de Portugal, que eu também sei que está lá no apoio, dando um suporte para a gente aqui. Quero parabenizá-la por essa sua fala e passo as considerações finais para a senhora fechar o nosso encontro. Eu quero parabenizar o projeto pela temática, né? Eu já tinha acompanhado também a temática anterior, quando o professor Fernando Bahia vai falar sobre ética, e na verdade a fala do professor que fala, Alexandre Bahia da Universidade de Ouro Preto, quando ele fala da questão ética, da importância do reconhecimento da sociedade, e que ele fala da integridade das pessoas, que é o primeiro aspecto a ser reconhecido na questão ética da vida em sociedade, a integridade pode ser
traduzida para mim na questão do reconhecimento das identidades dos sujeitos e das identidades tidas como existenciais para cada pessoa. É a primeira premissa para uma vida em sociedade ética, sem eu me preocupar em querer desencorajar as pessoas, curar as pessoas, fazê-las mudar suas identidades, né? Reconhecer a importância delas e a importância da existência. E não só as questões de gênero, como orientação sexual e igualdade étnico-racial. Eu repito, a gente tem vivido uma onda de intolerâncias, eu vou usar essa palavra porque ela se presta aqui, embora a gente possa problematizar a palavra intolerância, mas principalmente na expressão de intolerância como não aceitação e como violência expressa às pessoas porque têm suas identidades étnico-raciais, identidades de gênero não reconhecidas. Então, nós precisamos repensar essa vida em sociedade para construir uma sociedade melhor para todo mundo. Muito obrigada, professora Jimena. Uma boa noite a todos. Quero lembrar aos nossos participantes aqui que quem não pôde assistir ao vivo, pode assistir à gravação e responder os formulários se quiserem receber certificado de 20 horas. Uma boa noite a todos e a todas e uma boa semana. Que hora se inicia?